Você parou de responder, parou de explicar, parou de estar disponível. E agora tem uma pergunta que não sai da sua cabeça. O que está acontecendo com ele? Esse conteúdo vai responder isso, mas vai responder algo que você não esperava junto. O que está acontecendo com você? Para entender o que acontece com o narcisista quando você para, você precisa entender o que ele é. Não como julgamento, como arquitetura psicológica. Porque quando você entende o mecanismo, para de se perguntar o que fez de errado e começa a entender o sistema em que estava inserida. O narcisismo patológico na psicologia clínica não é excesso de amor próprio, é ausência dele. Pensa nessa imagem, um edifício que parece absolutamente sólido por fora. Fachada imponente, janelas simétricas, estrutura que transmite permanência. Mas por dentro as paredes são ocás. Não há fundação real, só aparência de fundação. É exatamente assim que funciona o self grandioso vazio, o núcleo psicológico do narcisismo patológico. Por fora, uma imagem construída com precisão ao longo de anos. Confiança que impressiona, carisma que atrai, uma presença que parece inabalável. Por dentro, um vazio que precisa ser preenchido constantemente de fora. Porque ele genuinamente não consegue se sentir real por dentro. Então precisa de confirmação constante de fora para continuar existindo. Cada olhar de admiração, cada reação de dor sua, cada tentativa sua de reconquistá-lo, cada explicação que você deu quando não precisava, cada vez que você cedeu quando não deveria, cada vez que você ficou quando devia ter ido. Tudo isso funcionava como combustível para um sistema que não tem gerador próprio. Em psicologia, isso tem um nome preciso: abastecimento narcísico. Você era o abastecimento. Não porque era fraca, não porque foi ingênua, mas porque tinha empatia, porque se importava genuinamente, porque quando alguém demonstrava precisar de você, você respondia. Porque é assim que pessoas com coração real funcionam. E essas qualidades, dentro de uma dinâmica assim, se tornam exatamente o combustível que o sistema consome. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento específico desse relacionamento em que você percebeu que estava diminuindo, que estava se tornando menos do que era antes de entrar naquele ciclo? Uma frase, uma palavra. Eu leio cada comentário. Epicteto dizia que as pessoas não são perturbadas pelos eventos, são perturbadas pelas opiniões que formam sobre eles. O narcisista construiu uma opinião de si mesmo que precisava ser confirmada por outros para continuar existindo. Como uma chama que não consegue se manter acesa por conta própria, que precisa de vento externo para continuar queimando. O paradoxo é que o vento que a alimenta é o mesmo que um dia pode apagá-la. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido, cercado de adulação a cada momento. E à noite, ele escrevia sozinho para si mesmo num diário que nunca foi feito para ser publicado, não para ser visto, para se conhecer, para verificar se ainda estava alinhado com o que acreditava. Ele não precisava de espelho porque havia construído o interior. Havia desenvolvido ao longo de anos de prática filosófica a capacidade de existir sem confirmação externa. O narcisista nunca aprendeu a fazer isso. Em algum momento da formação dele, o interior nunca foi desenvolvido. Provavelmente porque a fachada foi reforçada antes que o interior tivesse chance de crescer. Isso não o torna inocente das coisas que fez, mas explica a arquitetura. E entender a arquitetura é o que te libera da crença de que você poderia ter mudado o resultado. Não podia, não porque não amava o suficiente, mas porque o problema nunca estava na quantidade do que você dava. Estava na estrutura do que ele era. Nos primeiros dias depois que você para, ele não entra em colapso imediatamente. Ele escalona. Mais mensagens do que nunca, às vezes mais suave, quase irreconhecível, às vezes mais agressivo do que você jamais viu. Aparições inesperadas. Histórias nas redes sociais calculadas para você ver.
Uma foto que lembra exatamente um lugar que vocês foram juntos. E você interpreta tudo isso como saudade, como amor ainda presente, como prova de que importa para ele. Aqui está o que está acontecendo de verdade. Quando um comportamento que sempre gerou recompensa para de funcionar, o cérebro não desiste imediatamente. Ele tenta mais forte. Pensa num interruptor de luz que de repente para de responder. Você aperta uma vez. Nada. Aperta de novo, mais firme. Nada. Aperta várias vezes seguidas com mais força, porque o cérebro registra: isso sempre funcionou antes. Precisa funcionar agora. O problema não pode ser o interruptor. Deve ser a força com que estou apertando. Isso tem nome: extinção comportamental com escalada de resposta. O narcisista não está sentindo saudade de você. Está sentindo pânico de perder o abastecimento. É a sensação de um sistema que depende de combustível externo percebendo que o combustível está acabando. Não é amor. É urgência de sobrevivência psicológica. E pânico e amor se parecem muito, especialmente para quem passou tempo demais aprendendo a confundi-los. A escalada vai durar enquanto houver alguma resposta sua. Mesmo uma rejeição é resposta. Mesmo um bloqueio carregado de emoção visível é resposta. O que interrompe a escalada é algo que ele genuinamente não sabe processar: indiferença real. Enquanto ele escalona, você sente algo que não esperava sentir. Não o alívio imediato. Não a clareza que imaginava que viria com a distância. Vazio. Um vazio estranho e perturbador que não tem nome claro. E você interpreta esse vazio como sinal de que errou, como falta, como amor ainda presente que te puxa de volta. Mas aqui está o que esse vazio realmente é. O seu sistema nervoso estava adaptado ao caos. Durante meses ou anos dentro desse ciclo, seu corpo aprendeu um ritmo específico. Tensão constante de não saber o que viria a seguir, monitoramento permanente do humor dele, picos de adrenalina quando a situação escalava e momentos de alívio intenso quando ele aprovava. Esses momentos de alívio após tensão são neurologicamente poderosos. O contraste entre dor e alívio cria uma resposta no cérebro muito mais intensa do que prazer constante criaria. A neurociência chama isso de trauma bonding, vínculo traumático. Cortisol e adrenalina, alternados com momentos de dopamina e oxitocina, criam um padrão de dependência neurológica. Não porque você é fraca, mas porque o seu sistema nervoso estava sendo condicionado por um ciclo que usava a biologia do apego contra você. Quando o ciclo para, o sistema nervoso sente a ausência, não da pessoa, do ciclo, da adrenalina, da tensão que você aprendeu a interpretar como intensidade. O vazio que você sente não é ausência de amor, é abstinência de cal. A metáfora do edifício com paredes ocás captura algo que é difícil de nomear quando você está dentro do relacionamento. A fachada é convincente. É construída para ser convincente. Não necessariamente por cálculo consciente, mas porque a fachada foi a única forma que esse sistema encontrou de existir num mundo que requeria aparência de solidez. E fachadas convincentes atraem pessoas que valorizam o que a fachada promete. Pessoas com capacidade de ver profundidade. Pessoas que acreditam que o que veem por fora tem correspondência real por dentro. Você foi atraída pela promessa de uma profundidade que não estava lá. O abastecimento narcísico tem uma dinâmica específica que é importante entender para que você não a carregue para outros relacionamentos. Ele não acontece apenas nos momentos de conflito. Acontece também nos momentos bons. A admiração genuína que você sentia era abastecimento. A dedicação que você demonstrava era abastecimento. E o esforço que você fazia para entender, para ser justa, para ver o lado dele, era abastecimento. Tudo o que era genuinamente seu, quando dentro dessa dinâmica, se tornava recurso para um sistema que não tinha como produzir o equivalente por conta própria. A cena que você provavelmente viveu, de estar bem, ter um dia bom, e de repente algo mudar no comportamento dele,
tem uma lógica que a psicologia clínica descreve com precisão. O silêncio calculado, a frieza que apareceu do nada, a indiferença que te fez questionar o que você fez de errado. Você, que estava bem segundos antes, começou a trabalhar para reconquistar o estado de antes, para entender o que havia mudado, para consertar algo que talvez nem tivesse quebrado. Isso não era relacionamento. Era a regulação emocional dele sendo feita por você. Você virou o termostato emocional de alguém que não aprendeu a regular a própria temperatura. Sêneca escrevia com uma insistência específica sobre a diferença entre existir para si mesmo e existir para a aprovação alheia. Para ele, a segunda não era apenas uma escolha menos sábia, era uma forma de não existir de verdade. Porque quando você existe em função do que o outro precisa que você seja, você abdica do único território verdadeiramente livre que qualquer ser humano tem, o interior. E quem abdica do interior precisa encontrar substituto fora. E o substituto nunca é suficiente, porque a necessidade que busca preencher é estrutural, não circunstancial. A extinção comportamental com a escalada de resposta que a neurociência documenta tem uma implicação prática importante para quem está passando pela saída. A escalada vai parecer intensamente pessoal. Vai parecer que é sobre você especificamente, sobre o que você representa para ele, sobre o quanto ele sofre com a sua ausência. E parcialmente é. Mas a proporção que importa entender é essa. A intensidade da escalada não mede a profundidade do amor que existia. Mede a intensidade do pânico de perder o abastecimento. São variáveis completamente diferentes, embora produzam sintomas semelhantes. O momento em que você para de responder à escalada, o que quer que seja que você sente nesse momento, é o momento mais importante do processo, porque é o momento em que você está praticando algo que talvez nunca tenha praticado nessa dinâmica: existir sem responder, sem ajustar, sem gerenciar, sem regular o estado emocional dele através das suas reações. E essa prática, mesmo que seja dolorosa, mesmo que o vazio que ela produz seja intenso, é o começo real de algo diferente. A indiferença real que interrompe a escalada não é frieza, não é distância performática. É o resultado natural de entender o que estava acontecendo. Quando você compreende que o que parecia amor era função, que o que parecia conexão era abastecimento, que o que parecia ser visto era ser usado como espelho, a indiferença não precisa ser construída. Emerge da compreensão. E compreensão, ao contrário da frieza, não dói para manter, simplesmente existe. E existe algo sobre o vínculo traumático que é especialmente importante nomear para quem está na fase de saída. Ele não some imediatamente com a compreensão intelectual do que aconteceu. Você pode saber, com todas as palavras, que o que você sente é abstinência de caos e não amor, e ainda assim sentir. Porque o vínculo foi formado num nível mais profundo do que o intelectual. Foi formado no sistema nervoso, nos padrões neurais, nos hormônios. E esses sistemas não se recalibram com entendimento. Se recalibram com tempo e com práticas que criam novos padrões. Existe algo sobre a ideia de que você era o termostato emocional dele, que tem uma implicação que vai além da dinâmica específica desse relacionamento. Quem aprende a regular o estado emocional de outra pessoa de forma sistemática, frequentemente, não percebe o que está acontecendo porque a regulação se torna automática. Você monitora sem perceber que está monitorando. Ajusta sem perceber que está ajustando. Adianta reações sem perceber que está antecipando. E esse modo de existir que parece consideração ou empatia de dentro é, na verdade, um modo de sobrevivência dentro de um sistema imprevisível. A imprevisibilidade que caracteriza o relacionamento com um narcisista tem um efeito neurológico específico que é diferente da dificuldade de relacionamentos previsíveis mas difíceis. A imprevisibilidade cria hipervigilância. E hipervigilância crônica
Altera a forma como o sistema nervoso processa a informação. Você se torna especialista em ler microsinais, em detectar mudanças de humor antes que se manifestem completamente, em ajustar a própria presença para minimizar o risco de colapso. Essas capacidades que foram desenvolvidas dentro do ciclo não desaparecem com a saída. Elas precisam ser reconhecidas, nomeadas e gradualmente redirecionadas. A confusão entre pânico e amor que o comportamento da escalada produz tem raízes numa experiência que muitas pessoas carregam de antes desse relacionamento específico. A intensidade de alguém que parece precisar desesperadamente de você pode ser lida como prova de amor, especialmente se você cresceu num ambiente onde amor e necessidade eram apresentados como equivalentes, onde ser amada significava ser necessária, onde a intensidade da reação do outro era o barômetro do valor do vínculo. E se esse for o caso, o trabalho de separar pânico de amor é também o trabalho de reescrever uma equação mais antiga. A indiferença real que o sistema narcísico genuinamente não sabe processar tem uma qualidade específica que a distingue da indiferença performática. A indiferença real não é esforço, não é contenção. Não é você se segurando para não responder. É simplesmente a ausência de engajamento emocional com o sistema que tentou te consumir. E essa ausência não precisa ser cultivada deliberadamente quando a compreensão do que estava acontecendo é genuína. Ela é o resultado natural de ver o mecanismo com clareza suficiente para não confundir mais os sintomas com os sentimentos. Existe algo sobre o processo de saída que a maioria das narrativas de recuperação pula: o período de coexistência simultânea de clareza e dor. Você pode saber, com toda a clareza que esse entendimento trouxe, que o que estava acontecendo era abastecimento narcísico, que a escalada é extinção comportamental, que o vazio é abstinência de caos, e ainda assim doer, ainda assim sentir o vazio, ainda assim ter momentos em que a saudade do ciclo se disfarça de saudade dele. Esse coexistência não é incoerência. É a diferença entre entendimento intelectual e recalibração do sistema nervoso. E as duas acontecem em velocidades diferentes. Marco Aurélio escrevia sobre a diferença entre ser perturbado pelos eventos e ser perturbado pelas opiniões que se formam sobre eles. No contexto do relacionamento que você viveu, a perturbação mais profunda talvez não tenha sido os eventos em si, mas a opinião que você foi formando sobre si mesma a partir do espelho distorcido que ele oferecia. A opinião de que não era suficiente, de que o amor certo da forma certa o transformaria, de que a saída era falha e não sobrevivência. Essas opiniões sobre si mesma são o que o processo de recuperação vai gradualmente reescrevendo. E existe algo sobre o exercício do rosto próprio que é mais radical do que parece. Numa cultura que ensina que o valor pessoal é confirmado externamente, que o amor próprio se construi através da aprovação de outros, que a validação de quem te ama é a prova mais confiável de que você é amável, perguntar para dentro antes de olhar para fora é um ato de subversão. É afirmar que você existe antes de ser vista, que o que acontece dentro de você tem validade antes de qualquer confirmação externa. E essa afirmação, feita todo dia por 30 dias, antes de qualquer coisa externa, vai gradualmente mudando o referencial que você usa para saber quem você é. Existe algo sobre o processo de entender o abastecimento narcísico que tem um efeito paradoxal. À medida que você entende, pode aumentar momentaneamente a dor antes de diminuir, porque entender o que estava acontecendo significa processar a extensão do que foi usado, da quantidade de você que foi direcionada para um sistema que não podia reciprocar, do tempo que foi dado, da energia que foi investida. E esse processamento, que é necessário, pode doer de formas que a confusão dentro do relacionamento não permitia doer. Dentro do ciclo, a esperança de que ia mudar servia como anestésico. Com o entendimento,
A anestesia vai embora. E o que fica é a dor real e tratável. A distinção que a psicologia clínica faz entre ferida narcísica no narcisista e ferida de apego em quem saiu é importante para o processo de recuperação. As duas são feridas reais, mas têm naturezas completamente diferentes e, portanto, caminhos de cura completamente diferentes. A ferida de apego que você carrega é sobre vínculos, sobre como você aprendeu a se relacionar, sobre que tipo de intensidade você reconhece como amor, sobre quanto de si mesma você considerou aceitável ceder para ser amada. E essa ferida, ao contrário da ferida narcísica, pode ser curada. Não com mais tempo no ciclo, com um tipo diferente de cuidado. E existe algo que vale guardar como ponto de chegada do primeiro script. Você não abandonou alguém que te amava. Você parou de ser consumida por alguém que precisava de você para existir. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E reconhecer essa diferença é o que dissolve a culpa que você ainda carrega. A culpa de ter partido. A culpa de não ter ficado mais. A culpa de não ter sido suficiente para fazer a diferença. Você não era insuficiente. Você estava dentro de um sistema que não podia reconhecer o que você oferecia. E sair desse sistema não é abandono, é sobrevivência. Existe algo sobre o exercício do rosto próprio que é especificamente relevante para o momento de saída do ciclo. Nos primeiros dias, antes de checar o celular, antes de ver o que ele postou, a pergunta "o que eu sinto agora" pode produzir como resposta nada, ou uma névoa, ou apenas a lembrança dele. E isso é esperado. Durante o tempo dentro do ciclo, o interior foi parcialmente silenciado pela urgência constante de monitorar o exterior. Reativar o hábito de perguntar para dentro é um processo de regresso, não de descoberta súbita. E cada vez que você faz a pergunta, mesmo que a resposta seja vaga, você está praticando. Existe algo sobre o relacionamento com um narcisista que deixa um resíduo específico que a maioria das narrativas de recuperação não nomeia adequadamente: a hiperresponsabilidade. Você aprendeu, dentro desse ciclo, que o estado emocional dele era parcialmente responsabilidade sua, que você tinha o poder de estabilizá-lo ou de desestabilizá-lo com as suas escolhas. E essa crença, que foi ativada e reforçada ao longo do tempo, não some com o fim do relacionamento. Vai se manifestar em outros contextos. Na relação com amigos, com colegas, com qualquer pessoa cujo estado emocional você detecta e se sente chamada a regular. Reconhecer essa hiperresponsabilidade é parte do trabalho de saída. E existe algo que vale guardar como ponto de chegada do que foi compartilhado aqui. A saída do ciclo não é o fim de uma história de sofrimento, é o início de uma história de recuperação. E recuperação não é retorno ao que era antes. É a construção de algo diferente, mais sólido, mais enraizado, baseado no entendimento do que aconteceu e no compromisso de não deixar que aconteça novamente. Não por endurecimento, mas por clareza. A clareza que esse entendimento traz é o presente mais concreto que o ciclo, por mais custoso que tenha sido, acabou entregando. Agora eu vivo para mim. Não é uma frase de superação vazia. É uma declaração de que a partir de agora, o centro da sua vida voltou para onde sempre deveria ter estado. Em você. E esse retorno começa com uma pergunta por manhã, antes de qualquer coisa externa. E o que vai aparecer quando você começar a perguntar vai surpreender você. Não por ser grandioso, por ser genuinamente seu. E genuinamente seu já é tudo. Você não abandonou alguém que te amava, por alguém que precisava de você para existir. Essa distinção dissolve a culpa que ainda carrega. E a culpa que se dissolve libera espaço para o que vem depois. O que vem depois é a pergunta: quem sou eu quando ninguém está esperando uma reação minha? E essa pergunta vai encontrar uma resposta que é genuinamente sua. Não a versão de você que existia para ser suficiente para ele, a versão que existia antes, e a versão que está emergindo agora.
E o que é genuinamente seu nunca precisou ser provado para ser real. Nunca precisou de aprovação para existir. Agora eu vivo para mim. Sempre foi exatamente essa a única direção certa que existia. E você tem genuinamente o suficiente para começar agora mesmo, com a pergunta de amanhã, antes de qualquer coisa externa ao seu interior. Agora eu vivo para mim. Começa com uma pergunta, feita antes de qualquer coisa externa, e isso muda realmente tudo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa arquitetura que te mantinha dentro do ciclo sem entender por quê, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o mecanismo exato do vínculo traumático que te prendia, a distinguir genuinamente o que era amor do que era abastecimento de um sistema que precisava de você para existir, e a construir, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma base interna que não precisa de confirmação externa para se sentir real. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que ainda está dentro do ciclo, que está interpretando a escalada como amor e o vazio como fraqueza, que precisa ouvir que o problema nunca foi ela não ser suficiente. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.